Salve, enteada de Inter, chegando nesta terça-feira, né, com os destaques do Colorado para a gente falar sobre talvez um problema que não estivesse tão em voga e que agora vai precisar ser resolvido. Eu falo da busca de mais uma peça por elenco. O Inter que tem carência na lateral esquerda, na volância e no gol, vai precisar buscar atacante. E eu te explico por quê. Apesar do Luca ter rendido, o Luca ainda é um jogador que precisa mostrar. Apesar do Alário ser contratado com pompa, o Alário também precisa voltar a ter uma performance que há algum tempo não tem. O Inter tem uma enervalência em grande temporada passada e uma grande expectativa sobre o Borré. O melhor jogador do ano é Wanderson, estou falando de 3 homens ofensivos. O Alan Patrick é o meio, camisa 10, mas funciona muitas vezes como um atacante até no time do Cudê, se a gente quiser colocar ele e o Maurício mais como atacantes, ok, não tem problema. Só que eu preciso reforçar que se a preocupação para contratar um goleiro, e o Inter foi atrás do Ivan e agora vai atrás de uma reposição para o Ivan, é porque o Rocher estará 9 rodadas do Campeonato Brasileiro offline, fora a serviço da seleção, o Ener Valencia e o Borré também estarão a serviço da seleção. Então o Inter ficaria com o Alário e com o Wanderson. No banco, Luca, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Luca, Pedro Henrique e Luiz Adriano já seria pouco. Mas sem Pedro Henrique, então o Inter precisa repor esta peça. Vocês devem lembrar, há um tempo atrás, mesmo negociando Alário e naquela novela com Borré, o Inter tinha suscitado alguns nomes não confirmados pela direção, mas que a imprensa foi atrás e buscou. Teve o nome do Red Bull Salzburg, tiveram outros nomes de homens de frente. Então o Inter talvez já namorasse a possibilidade de perder o Pedro Henrique, ou já sabia que precisaria de uma reposição ainda que o Pedro Henrique ficasse. Só que o Pedro Henrique está indo embora, ele não quer ficar, ele quer ser titular, o Vasco prometeu isso para ele e deve comprar o jogador. E eu insisto algo que tenho martelado nas redes sociais. O Pedro Henrique foi comprado por 1 milhão de euros, ele custou 5 milhões de reais ao Inter. É um jogador que já está há 2 anos aqui, é bem verdade, está mais velho, já está batendo na casa dos 33 anos, faz 34 no meio desta temporada, porém, o Inter compra um jogador de 8 gols em 2 anos do Sivasspor da Turquia e vai entregar para o Vasco um jogador com mais de 20 gols nesta mesma escala de 2 anos. Então o Inter, vamos dizer assim, afinou melhor o Pedro Henrique. Não pode tirar menos do que aquilo que comprou. Ou então fica com o jogador. Porque eu reforço essa visão. Muita gente encarna no Pedro Henrique, encarna no René, encarna no Depena. São jogadores que já tiveram momentos melhores, mas nós precisamos de elenco. Só mandar embora e não repor não nos dará sustentabilidade para disputar 4 competições. Imagine, o Wanderson está rendendo bem, se continuar cada vez melhor. E se pega uma convocação de seleção brasileira, daí você já não tem o Ener, já não tem o Borré, aí um Alário, um Achuca, fica suspenso. Você vai jogar o quê? Com Gabriel Barros, com daqui um pouco mais um menino da base, num jogo difícil, Campeonato Brasileiro? Tem que tomar cuidado. Acho que o Inter tem que atentar para isso. Bom, além disso, dia 18 de março, guarde esta data, save the date, né? Porque 18 de março é o dia que serão sorteados os grupos da Sul-Americana. Para mim, o Inter tem que ver a Sul-Americana como uma Libertadores. Eu explico. A Sul-Americana, ela tem uma, vamos dizer assim, uma cara, um rosto de inferior à Libertadores. Mas em 2014, a Sul-Americana foi mais difícil que a Libertadores. 2024, isso pode se repetir. É uma competição que vai ter grandes equipes já de arrancada, como o próprio Inter, Atlético Paraná, que é bicampeão da competição e que vem se tornando aí um dos grandes da América, né? Um Boca Juniors e assim vai. Só que, depois, quando aqueles que não avançarem na fase de grupos engrossarem o caldo, isso pode fragilizar ainda mais a Libertadores, dependendo das zebras, e encorpar ainda mais a Sul-Americana. Então vai ser faca na bota ganhar a Sul-Americana. Isso só dá mais mérito para o eventual campeão lá na frente, se o Inter conseguir este título. Aí tem Copa do Brasil pagando bem. São 100 mil dólares a cada vitória da Sul-Americana. Vamos abrir mão desse dinheiro? Não podemos, né? E aí tem o trauma do Campeonato Brasileiro, os mais de 40 anos sem título, que precisamos dessa resposta imediata. Como é que vamos fazer frente nessas 3 competições? Precisamos do repertório, elenco. Precisamos ter 2, 3 peças para cada posição. Isso é fácil? Não é. Qual time tem? Mas a margem de erro diminuída é a maior probabilidade
da assertividade para títulos virem nesta temporada. Você não pode chegar no meio do ano e pensar, se o Pedro Henrique tivesse ficado, talvez não tivéssemos que ter entrado com um jovem, com Gabriel Barros, num jogo definitivo, e papapá e popopó, como foram outras vezes. É preciso pensar, é preciso a estratégia. Eu acho que a direção tem isso muito claro. Por isso, o que eu estou dizendo é, não se assuste se o Inter apresentar, ainda no mês de fevereiro, um atacante de lado de campo. Não necessariamente o extrema. Até porque o Kudê não é tanto deste perfilamento de jogo, perdão, ao passo em que o Pedro Henrique quer jogar desta condição. É uma cebola numa salada de fruta, não está funcionando. O mesmo vale para o Gabriel, jogador quebrador, tem o seu talento, a sua qualidade, a sua entrega, a sua resposta, mas aquilo que ele tem para oferecer não é o que o Kudê precisa para a sua proposição de jogo. Então por isso o Gabriel deve sair, por isso o Pedro Henrique deve sair. Mas quem é que fica? Saindo do Gabriel fica o Rômulo, bom jogador. Saindo do Gabriel fica quem mais? O Matheus Dias, menino em projeção, precisa contratar. O Flamengo está destravando negócios. Talvez o Thiago Maia esteja logo aí na linha do horizonte também. E aí vai precisar do lateral esquerdo. Todos esses que eu estou falando, jogadores brasileiros, né? Porque está estourada a cota de estrangeiros. A menos que o Inter use o Carlos de Pena como uma moeda, de repente, para buscar algum outro jogador estrangeiro ali na frente. Ainda assim ficaria um pouco mais acima da margem, mas é mais administrável com aquilo que o Inter já tem. Certo, galera? Comenta aqui então. Você acha que o Pedro Henrique deve ficar? Que ele deve mesmo ser liberado por Vasco? E se você fosse trazer um atacante, quem você traria? Chega, comenta, dá o like, compartilha nosso conteúdo, se inscreva no canal. E o oferecimento é sempre no Bauer. A nossa história é chocolate. Valeu, abraço!